Este livro é uma publicação da BV Books. Sua narração foi autorizada. Capítulo 8. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Reuni algumas citações a respeito da preocupação. Você consegue se identificar com alguma delas? A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela lhe dá algo para fazer, mas não te leva a lugar nenhum. Temos momentos em que estamos absolutamente livres da preocupação. Estas breves tréguas se chamam pânico. Esses ditados sobre a preocupação me fazem rir, mas as afirmações seguintes sobre ela me fazem pensar. George Miller disse: o começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Todo aborrecimento e preocupação são causados por planejar sem Deus. Quando nos preocupamos, estamos dizendo: Deus não pode. Se estamos caminhando na angústia, não estamos caminhando na fé. Queremos ser mulheres de fé, ainda que muitas vezes preocupação seja nosso nome do meio. Nós conhecemos a agonia que isso implica. Estamos familiarizadas com a pequena gota de medo que percorre por nossas mentes e corta o canal existente entre ela e os outros pensamentos. Devemos superar essa doença do Deus não pode. Tenho pensado muito sobre a preocupação, porque é uma área na qual Deus está determinado a trabalhar em minha vida. E à medida que avalio as mulheres, pergunto a elas quais são suas preocupações. E elas me respondem: tudo. Mas as principais preocupações mencionadas estão listadas abaixo, com o dinheiro sendo a maior delas. Dinheiro. Como nós vamos pagar o aluguel deste mês? Posso bancar os estudos dos meus filhos em uma boa faculdade? Como posso comprar outro carro? Maternidade. Será que posso ter um bebê? Serei uma boa mãe? Será que meus filhos vão me entristecer como eu fazia com meus pais? Casamento. Será que encontrarei um homem que queira se casar? Meu casamento vai durar? Vai ser para toda a vida? Meu marido será fiel? Saúde. Será que eu ou alguém que amo vai ter câncer ou Alzheimer? Segurança de um trabalho. Devo trabalhar ou ficar em casa cuidando dos filhos? Se eu trabalhar, continuarei no mesmo emprego por muito tempo? Peso. Eu pareço tão gorda quanto me sinto ao usar meu maiô? Perigos. Serei estuprada? Meus filhos serão abusados sexualmente? Meu avião vai ser bombardeado por algum lunático? Quando eu perguntei a elas por que se preocupam, obtive 3 razões. O mundo está fora de controle. As famílias estão fora de controle. Minha vida está fora de controle. Posso me identificar com todas essas preocupações, mas quando olho para o que se passou em minha vida, vejo que minhas maiores angústias giravam em torno dos meus 4 filhos. Chorando em um aeroporto de Nova York. Atendi o telefone em nosso apartamento em Hong Kong. Era minha filha, Robin. Mãe, algo terrível está acontecendo com meu corpo. Estávamos em um casamento e eu estava comendo batatas fritas. E depois Miku, marido de Robin, estava me carregando. Eu estava chorando, mas não sabia o porquê. Eu estava assustada, até que falei que algo estava acontecendo com meu corpo e estava sem controle. Mãe, foi horrível e aconteceu de novo no elevador. O que é isso? Estou tão assustada. Minha amiga disse que era ataque de pânico. Mas por que eu teria isso? Essa conversa continuou poucas semanas depois. Mãe, tenho ótimas notícias. Não tive ataque de pânico. Eram ataques epiléticos. Não é demais? Não era nada emocional, era apenas físico. Vou fazer ressonância magnética amanhã. Você não está feliz, mãe? Eu não estava muito feliz. Ataques epiléticos em uma jovem adulta
podem significar muitas coisas e nenhuma delas são boas. Eu me lembro de dizer a Jodie: Robin não está tendo ataques de pânico. Ela está tendo ataques epiléticos e ainda acha que isso é bom. Eu sabia que esses ataques poderiam significar um tumor cerebral e o medo começou a encher minha cabeça. Minha perspectiva não ajudou muito, pelo fato de eu ter estado recentemente em um funeral do filho de uma amiga que faleceu com um tumor no cérebro. A gotinha de medo que corria pela minha mente se transformou em uma inundação torrencial. Eu definitivamente cortei o canal que ligava a minha mente aos outros pensamentos. Orei e entreguei o problema a Deus, mas me vi preocupada 5 minutos depois. Deus, me ensine a crer em Ti, passou a ser minha oração. Muitos dias se passaram e descobrimos que os testes de Robin não mostravam nenhum tumor cerebral. Agradecemos a Deus. O diagnóstico era epilepsia e ela estava tomando remédios para controlar os ataques. Minha filha estava a um oceano e um continente de mim, na Filadélfia. Somente uma mãe pode entender o quanto isso é longe. Eu queria vê-la, abraçá-la. Sendo uma campeã de barganha, comprei voos de ida e volta de Hong Kong a Nova York por $500 e passei uma semana com Robin na Filadélfia. Foi difícil ver os efeitos dos medicamentos nela, mas os remédios pareciam ter controlado os ataques. Quando deixei o trem para pegar o avião de volta para Hong Kong, eu estava agradecida. Antes de embarcar, liguei para Robin porque eu queria ouvir sua voz pela última vez. A voz que atendeu o telefone estava fraca e difícil de entender. Quando eu disse: "Querida, o que há?", ela se debulhou em lágrimas. "Mãe, tive uma reação horrível ao remédio, estou muito doente. Nunca fiquei assim em toda a minha vida. Estou com febre alta, brotoejas por todo o corpo e estou inchada. O médico mandou parar agora mesmo com a medicação, o que significa que os ataques vão acontecer novamente." Ao imaginar minha preciosa filha sozinha, pois ninguém conseguia falar com o marido dela na universidade, e doente, fiz o que qualquer outra mãe de valor faria. Fiquei parada na esquina do aeroporto de Nova York e chorei. Meu coração estava cheio de sentimentos de desamparo. Minha filha precisava de mim e eu não estava lá. Lembrei-me de uma citação que tinha memorizado: tensão não é confiança, é apenas angústia acumulada. Realmente, meu interior estava com muita angústia sufocada. Ansiedade definida. Toda mulher que conheço já lutou, uma vez ou outra, contra a angústia. Tenho amigas que já tiveram ataques devido a desequilíbrios químicos no cérebro e precisaram ser medicadas para controlar a ansiedade. Este é um problema físico, sobre o qual elas têm pouco controle. Mas não é o tipo de angústia ao qual me refiro. Estou falando sobre as preocupações do dia a dia, as quais permitimos que controlem nossas vidas. De acordo com o Dr. Frank Minniff e Dr. Paul Meyer, no livro Worry Free Living, a ansiedade é o problema número 1 do transtorno mental na América. Ainda assim, se pedisse para 10 mulheres descreverem-na, você ouviria 10 respostas diferentes. Veja a seguir algumas respostas dadas por mulheres que perguntei sobre o assunto. É quando eu fico andando no meio da noite por não conseguir dormir. É uma inquietação horrível quando não consigo nem me sentar e quando não consigo me concentrar durante muito tempo para fazer nada. É uma dor que começa nos ombros e se arrasta até meu pescoço. Todas essas respostas são precisas, mas elas se focam no resultado da angústia em vez de defini-la. Então, o que é ansiedade? A palavra preocupação é derivada de uma antiga palavra anglo-saxônica que significa estrangular ou sufocar. O golpe que a preocupação dá em uma mulher a impede de viver uma vida de satisfação e paz. Ansiedade é o que divide e distrai a alma,
que nos leva das responsabilidades do presente para os problemas enfadados de como encontrar soluções que podem nunca chegar. É o hábito de querer atravessar pontes antes de chegar nelas. Preocupação tem mais a ver com perspectiva do que com circunstância. Em situações semelhantes, uma mulher pode estar ansiosa e a outra em paz. Uma mulher se preocupa quando percebe uma ameaça ou perigo. Uso a palavra percebe porque o perigo pode ser real ou imaginado. Se meu filho está no meio da rua e um carro se aproxima, é um perigo real. Portanto, a angústia é algo bom, um sistema de alerta que me ajudará a salvar meu filho. Se me preocupo porque pode ser que meu filho queira usar drogas, que minha filha engravide, que meu marido seja infiel, que eu tenha um câncer ou que não consigamos pagar as contas do mês, o perigo é imaginado. O pensador francês Montaigne disse: "Minha vida foi repleta de terríveis desgraças, que em sua maioria nem aconteceram." Quando passamos um tempo precioso nos preocupando com o que pode vir a acontecer, a ansiedade transforma-se em ideias negativas que nos levam para baixo, minando nossas energias e nos deixando infectados. As mulheres algumas vezes confundem ansiedade com depressão. Segundo Minirf e Mayer, a angústia está mais ligada ao futuro, enquanto a depressão se liga ao passado. Depressão é o passado sobreposto no presente, e a ansiedade é o futuro sobreposto no presente. Uma mulher disse que a preocupação é o interesse que você deposita em problemas que quase nunca chegam. Tanto é verdade que muitas mulheres sofrem de preocupação crônica. As cristãs estão entre as piores. Dizemos em um segundo que cremos em Deus, e no outro segundo estamos preocupadíssimas. Preocupação e ansiedade fazem tempestade em copo d'água, e essa tempestade cria problemas não só na mente e no espírito, mas também no corpo. A preocupação é destrutiva. Parece inacreditável, mas as pessoas preocupadas podem literalmente ser levadas à morte. Um estudo publicado pela revista Circulation descobriu que homens ansiosos eram 4,5 vezes mais propensos a sofrer ataques cardíacos do que os que não se preocupam tanto assim. Uma pesquisa médica moderna provou que a preocupação diminui a resistência à morte. E mais, enfraquece o sistema nervoso, afeta órgãos do sistema digestório e o coração. Quando somamos a tudo isso as noites perdidas sem sono e os dias sem satisfação, percebemos o golpe que a preocupação dá no coração humano. Preocupar-se não impede os sofrimentos do amanhã, mas nos esvazia da força que devemos ter hoje. Sabemos que a preocupação é destrutiva e ainda assim continuamos a nos preocupar e nos chocar com o que acontece. Um homem buscando uma solução para a preocupação formulou um estudo chamado Gráfico da Preocupação, no qual registrou suas preocupações. Ele descobriu que 40% delas eram sobre coisas que provavelmente nunca aconteceriam. 30% abarcavam decisões do passado que não poderiam ser desfeitas. 12% eram relacionadas a críticas de outras pessoas a ele. E 10% eram preocupações a respeito de sua saúde. Ele concluiu que apenas 8% dessas preocupações eram legítimas. Talvez a mais evidente característica da preocupação é a impotência absoluta. Preocupar-se nunca muda nada, exceto quem se preocupa. A história não tem registros de que a preocupação evitou desastres. De tudo que já aconteceu, nenhum tornado foi prevenido, nenhuma seca foi advertida, nenhum avião deixou de cair, nenhuma criança não caiu de bicicleta, nenhum adolescente deixou de experimentar drogas. Nenhum ataque do coração jamais foi evitado pela preocupação. Aliás,
muitos foram causados por causa dela. Preocupar-se definitivamente não leva a lugar algum. É como nossa descrição de uma cadeira de balanço. Não nos leva a lugar algum, mas pelo menos nos dá alguma coisa para fazer. E as mulheres adoram fazer alguma coisa. Quantas horas do nosso dia são gastas com preocupações sobre coisas que não temos como controlar e sobre coisas que nunca vão acontecer? Não há o que discutir sobre o fato de que, 9 em 10 vezes, preocupar-se causa mais danos a seu corpo, sua alma e seu espírito do que ao assunto com o qual você está se preocupando. Ansiedade é pecado. Felizmente, a palavra de Deus dá uma cura mais eficaz. Podemos estar certas de que há uma cura porque Jesus nos ordenou evitar a angústia. Isso é claramente visto nas exortações do Sermão da Montanha, especialmente em Mateus 6, 25 a 34, quando Jesus diz: "Não se preocupem. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus nos diz 5 vezes nessa passagem para não nos preocuparmos. Você acha que ele quer que entendamos a mensagem? Nesses versículos, Jesus rotula a preocupação ou a ansiedade como sinal de falta de fé. Ele proíbe a ansiedade e nos ordena sermos mulheres de fé, versículo 30. Em vez de ficarmos ansiosas, devemos colocar nosso foco em Deus e em sua justiça. O versículo 34 dá o fundamento para a libertação da preocupação. A Nova Tradução na linguagem de hoje deixa bem claro: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Certamente devemos orar, planejar e nos preparar para o amanhã. Mas não temos que nos preocupar com o que pode vir a acontecer. O peso do amanhã, somado ao de ontem, junto com o de hoje, faz até mesmo a mulher mais forte desmoronar. Temos de confiar o amanhã a Ele e viver o hoje. Caminhar com Deus pelas 24 horas do dia já é bastante difícil. Em World Studies in the Greek New Testament, Kennedy West escreveu: Deus nos ordena a parar de nos preocupar com qualquer coisa. Nós pecamos quando estamos preocupados. Não confiamos em Deus quando estamos nos preocupando. Nossas orações não têm resposta quando nos preocupamos, pois não estamos confiando. Bishop Fulton J. Sheen vai mais além ao dizer: toda preocupação é ateísmo, porque é uma falta de confiança em Deus. Quando perguntei às mulheres se elas acham que a ansiedade é um pecado,
elas também se olharam chocadas ou respiraram fundo. Uma delas disse: "Bem, as mães ficam preocupadas." É fácil ludibriarmos a nós mesmas pensando: "Só estou querendo saber se está tudo bem", e encobrir a realidade feia que é o pecado. Quem se preocupa diz: "Não confio em Deus e não acredito em sua capacidade de lidar com meu filho, meu casamento, minha saúde, meu trabalho ou minha solidão." Oswald Chambers chama a preocupação de infidelidade. Não é apenas errado se preocupar, mas é um tipo de infidelidade, porque preocupar-se significa que não achamos que Deus pode cuidar dos detalhes de nossas vidas. Entregue sua ansiedade a Jesus. Tanto Jesus quanto Paulo nos admoestam a não ficarmos ansiosos. Mas se tantas pessoas se preocupam, e se isso parece ser tão natural, como podemos obedecer a essa ordem? O apóstolo Pedro nos mostrou como isso é possível. E 1 Pedro 5, 6 e 7 nos dá uma alternativa para libertar a angústia de nós mesmos. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. A versão francesa diz em tradução literal: "Descarregue sobre Ele todas as suas preocupações." A palavra grega para entregar significa lançar. Minha tradução favorita para o versículo 7 é: "Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês." É uma verdade gloriosa. Muitas de nós memorizamos 1 Pedro 5,7 e desprezamos tal versículo quando temos um problema. Muitas vezes, na hora da aplicação da parte "lance sobre Ele", nos esquecemos da primeira parte, que fala sobre sermos humildes debaixo da poderosa mão de Deus. Esses dois versículos não são apenas um pensamento, são uma frase. Devem ser lidos e aplicados juntos. O que significa ser humilde debaixo da poderosa mão de Deus? Humilhar-se significa ter total confiança apenas em Deus. É render todo o seu ser, intelecto, emoções, vontades, planos e juízos. É abrir mão de tudo. Para mim, me humilhar envolve ser obediente a Deus como o poderoso Senhor de qualquer situação ou pessoa que me deixe ansiosa. Voltemos para a esquina do aeroporto de Nova York e para meu momento de profunda agonia. Não há palavras que expressassem exatamente o que eu senti. Eu queria jogar minha passagem aérea fora, voltar para o trem e ver minha filha. Senti enjoo no estômago e angústia no espírito. Permaneci ali, confusa e chorando. Conforme eu orava, Deus trouxe essa linda passagem de 1 Pedro 5, 6 e 7 à minha mente. Eu havia ensinado sobre os versículos de 1 Pedro, e eles estavam vivos em meu coração. Orei e rendi minha filha a Ele. Ó Deus, Tu me vês aqui. Tu conheces minha profunda dor. Nenhuma palavra pode expressar o que sinto, mas Tu sabes. Não entendo porque Robin ficou bem durante toda a semana e assim que a deixei ela ficou muito doente. Mas Deus, sei que Tu és o poderoso Senhor de todas as coisas. Tu cuidas pessoal e amavelmente de minha filha. Tu estás intimamente familiarizado com todos os caminhos dela, com o que acontece em sua cabeça e sua reação ao medicamento. Pai, ela pertence a Ti. Seus dias estão em Tuas mãos poderosas. Humildemente eu confio meu precioso tesouro a Ti e lanço toda a minha angústia sobre Ti, porque Tu cuidas pessoalmente de mim, assim como cuidas de Robin. Ao orar, uma imagem se formou em minha mente. Deus, Tu sabes que tenho medo de altura, mas neste momento estou me vendo no lugar mais alto de Hong Kong. Estou caminhando para a beira da construção
e tenho Robin em meus braços. Pai, ao olhar para a beirada, te vejo de pé abaixo de mim, com teus braços estendidos, me esperando pular para entregar toda a minha angústia a ti. Deus, sinto apenas uma angústia muito grande, mas estou pulando agora em teus braços. 20 minutos depois de pular nos braços de Deus e descarregar todos os problemas nele, embarquei no avião. Eu tinha paz. Eu não sou uma pessoa tranquila por natureza, mas mesmo assim eu estava em paz. Aquilo era um milagre. O episódio no aeroporto de Nova York foi apenas o começo de ter confiado minha filha ao Senhor. Robin e eu ainda moramos cada uma em uma metade do mundo. Nos 2 anos seguintes, ela teve inúmeros problemas médicos. 2 sustos com câncer, uma biópsia, mais reações a medicações e ataques epiléticos incontroláveis. Por causa da medicação, ela ficou deprimida e parecia um zumbi. Ela e seu marido passaram por uma crise financeira contínua e depois sofreram um acidente de carro. Mais crises. E o que aprendi? Eu continuamente, isso quer dizer mais e mais, entregava minha filha a Deus. Toda vez que o telefone tocava, eu tinha que me ajoelhar mentalmente e entregá-la mais uma vez ao poderoso Senhor, que tanto a amo. Em vez de me preocupar com ela e encher minha mente de medo do que poderia acontecer, escolhi orar e pedi que Deus a vigiasse. Isso não era fácil. Foi uma escolha que tive que fazer diariamente e algumas vezes de hora em hora. Havia um apoio visível me ajudando. Minha caixa de ansiedades. Em formato de coração e amarrada com uma fita, minha caixa de ansiedades fica na estante de livros em cima da minha escrivaninha. Se eu balançá-la, posso ouvir os pedaços de papel se mexendo lá dentro. Quando a ansiedade toma conta de mim, pego um pequeno pedaço de papel e escrevo o que está me angustiando. Coloco a data no papel e o jogo na minha caixa de ansiedades. Ao desamarrar a fita e abrir a tampa, eu oro. Deus, entrego a Ti essas preocupações que está me dilacerando. Ao colocar na caixa, eu digo: agora ela pertence a Ti, é tua, eu te dou. Tu podes lidar com ela muito melhor do que eu. Eu fecho a caixa, amarro a fita e agradeço a Deus pela preocupação agora a ser dele. Cada vez que vejo a caixa cheia das minhas preocupações, eu me lembro que é Deus quem cuida delas, e não eu. 1 ou 2 vezes por ano, eu abro minha caixa e as leio. Agradeço a Deus pelas que Ele cuidou. As outras eu guardo novamente e confio ao tempo dele. Judy usava um tipo diferente de caixa para encorajá-la a entregar seu filho adolescente a Deus. A caixa dela era enorme e bonita, com amor embalada e amarrada com uma tira de veludo. Ao pé de sua escadaria, com a caixa nos braços, Judy subiu lentamente as escadas dizendo: Deus, essa caixa representa meu filho, o filho que despedaçou meu coração. Eu tento entregá-lo a Ti, mas sempre o pego de volta. Estou subindo essas escadas e levando a caixa ao topo. Ele é teu, um presente que confiaste a mim quando ele nasceu. Eu agora, de uma vez por todas, o devolvo a Ti. Toda vez que eu subir essa escada, me lembrarei e Te agradecerei por ele estar em Tuas mãos. Talvez a ideia da caixa de ansiedades ou a de subir uma escada com uma caixa enorme nos braços não lhe pareça muito atrativa. No entanto, eu desafio você a fazer algo visível que a encoraje a confiar em Deus. A vida é cheia de problemas e dor, mas nós temos uma escolha. Podemos nos preocupar ou podemos confiar no único que é realmente confiável. Não podemos fazer os dois. Quando me sinto angustiada e preocupada com minha filha, ou com qualquer outra coisa na vida, eu me pergunto: o que eu estou tentando controlar em vez de confiar em Deus?
podemos aproveitar as experiências do que já lutaram contra a ansiedade antes de nós e aprender a maravilhosa verdade que é Deus no amanhã. Lê as palavras de George MacDonald. Foi muito bem falado que nenhum homem nunca se afundou no fardo do dia. E quando o fardo do amanhã se soma ao fardo de hoje, o peso é maior do que um homem pode aguentar. Nunca se sobrecarregue, meu amigo. Se você estiver sobrecarregado, pelo menos lembre-se disso. Foi por causa de você mesmo e não por causa de Deus. Ele implora para que você entregue a Ele o futuro e pense no presente. F.B. Meyer pôs essa verdade em prática quando disse: esta é a vida abençoada, sem angústia à frente, nenhuma ansiedade para escolher o caminho, mas em silêncio seguir o pastor, um passo de cada vez. O pastor sempre anda na frente das ovelhas. Ele estava na frente. Qualquer ataque recairá primeiro nele. Agora Deus está na frente. Ele é o amanhã. E o amanhã é o que enche o homem de temor. E Deus já estará lá. Todos os dias que virão em nossas vidas devem passar por Ele antes de chegarem a nós. Você entendeu o que Meyer disse? Deus já está nos meus dias futuros, nos dias de Robin, nos seus dias. E é por isso que podemos confiar tudo a Ele e entregar também o fardo de todas as coisas que podem vir a acontecer. Podemos descarregar todo o peso em seus fortes ombros. Ele consegue carregá-lo muito mais do que nós. Se não estamos preocupados com o amanhã, podemos nos concentrar na confiança em Deus hoje. A libertação da preocupação é um processo. O apóstolo Pedro, anteriormente, o pescador Pedro, me encoraja em muita jornada rumo à satisfação. Ele é o homem que nos instrui a nos humilharmos e confiarmos tudo ao poderoso Senhor, para lançar todas as preocupações em seus fortes braços. Ainda assim, este mesmo Pedro também se preocupava. Penso em Pedro em seus primeiros anos, como um homem impulsivo e preocupado. Caminhando na água em direção a Jesus, Pedro ficou tão preocupado que começou a afundar. Mateus 14:30. Ele se preocupava com quem trairia Jesus. Ele até mesmo censurou Jesus porque estava preocupado com seu sofrimento. Ainda em sua primeira epístola, Pedro, o preocupado, diz aos outros para lançarem suas ansiedades sobre o Senhor Jesus. Se Pedro pôde desenvolver sua confiança e diminuir suas ansiedades, então eu também posso. Foi um processo para ele e é um processo para nós. O processo começa quando você 1. Reconhece que a ansiedade é um pecado e o confessa para Deus. 2. Rende-se à soberania de Deus. Agradece a Ele por ser o poderoso Senhor dos seus problemas. 3. Escolhe lançar sua ansiedade em Deus. E 4. Escolhe confiar o amanhã a Deus e viver o hoje. Mude meu nome para despreocupação. Você provavelmente nunca ouviu nada sobre Titédios Amérrimnos, mas ele é um homem cujos passos eu quero seguir. Lemos sobre ele em um manuscrito grego da era cristã. Titédios é seu nome mesmo, mas a segunda parte, Amérrimnos, foi tirada da palavra grega para preocupação, mais o prefixo não ou nunca. Em outras palavras, este segundo nome é um epíteto que o descreve, assim como a segunda parte de Alexandre o Grande ou Tiago o Justo. Disse que Titédios era um homem ansioso que se tornou confiante quando conheceu a Cristo e parou de se preocupar. Então, ele foi chamado Titédios, o homem que nunca se preocupa. Eu gostaria de me chamar Linda, a mulher que nunca se preocupa. Tão importante quanto quem somos é no que estamos nos tornando, pois seremos
o que estamos nos tornando. Se Deus pode aceitar uma mulher como eu, que gosta de controlar e ficar angustiada facilmente, e pode transformá-la em uma mulher que confia em Deus e escolheu não ficar angustiada, Ele pode fazer o mesmo com você. Vamos orar para Ele mudar nossos nomes. Dália. Paul era definitivamente um bom partido. Com boa aparência, boas intenções e musculoso, poderia até escolher entre as moças. E ele escolheu Dália para ser sua noiva. Eles tinham esperança de viver servindo a Cristo. Dália nunca poderia imaginar o que aconteceria adiante. Paul, mesmo na adolescência, era um pregador dinâmico e um reverenciado líder cristão. O problema era que Paul e Dália eram romenos que viviam sob um regime comunista. Enquanto os cristãos respeitavam Paul, a polícia secreta se organizava para matá-lo. Dia após dia, Paul foi chamado ao departamento de polícia e interrogado. As buscas dentro de sua casa e as constantes perturbações deixaram a jovem família exausta. Dália tinha medo por Paul, pelas crianças e por si mesma. E seus medos, um dia, se concretizaram. Durante uma pancada de chuva, Paul olhou para cima conforme andava em um caminho estreito perto da esquina de sua casa. Pânico, assombro e um medo terrível. Fios elétricos foram ligados a um sistema de drenagem por dentro de sua casa. A eletrocução estava apenas a poucos segundos e a poucas polegadas de distância. Somente a graça de Deus o salvaria de uma morte certeira. Quando Dália se deu conta daquilo, ela chorou a Deus. Eles não vão parar. Temos que viver diariamente sentindo medo do que a polícia vai fazer? Eu me lembro de uma noite especial com Dália e Paul. Antes de acabarmos de jantar, um homem se apressou e disse: "A polícia secreta está no hotel procurando por Jody DeLu. Jody, você e Linda não podem voltar para lá. Nos dê a chave do quarto de vocês para pegarmos seus pertences e depois vocês têm que ir para a fronteira, rápido." Quando eu e Jody saímos pela porta, Dália colocou sua mão em meu braço, sorrindo um sorriso de paz e disse: "Linda, eu entendo. Perturbações, medo e inquéritos são parte da vida. Confie no nosso grande Deus. Ele é confiável."